pessoal, vamos conversar um pouco sobre os atos da pré-campanha eleitoral, esse momento que antecede as convenções partidárias, o registro e também a propaganda eleitoral. Os atos de pré-campanha são exatamente esses atos que antecedem as outras fases da campanha eleitoral. Nesse período, existem algumas regras importantes que você que é pré-candidato, pré-candidata, deve ficar atento. A primeira delas diz respeito ao que você primeiro não pode fazer. Você não pode, nesse atual momento, pedir voto de forma explícita. Você não pode dizer que é candidato. Por isso, o termo sempre pré-candidato. Esse termo ele é obrigatório e ele é importante para ressaltar que você não está fazendo um pedido de voto, que é o que a lei proíbe. A lei, nessa etapa do processo eleitoral, o processo eleitoral já está em curso desde o ano passado, existem as fases, mas nessa fase atual, que é a fase da pré-campanha, que vigora de agora até o dia 31 de agosto, ela é uma fase em que o pré-candidato não pode pedir o voto. E está claro o que ele não pode fazer. Ele não pode fazer pedido de voto. Ele não pode dizer que é candidato. Ele tem que dizer que é pré-candidato. E ele não pode divulgar o número que vai ser escolhido por ele na convenção ou no registro de candidatura. O número que ele vai usar para fazer o pedido de voto na fase da propaganda eleitoral. Então são essas três coisas que o pré-candidato não pode fazer: pedir voto, dizer que é candidato e divulgar o seu número para a eleição 2020. E o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer reunião, ele pode participar de encontros do partido, ele pode visitar pessoas, respeitadas as regras de isolamento social e respeitadas as regras sanitárias. Ele pode, por exemplo, fazer um debate virtual com apoiadores, com simpatizantes da sua pré-candidatura, coletando propostas, coletando ideias para desenvolver a sua plataforma de propostas a partir da propaganda eleitoral. Isso tudo ele pode fazer. Ele pode também, por exemplo, dialogar com a população sobre temas específicos. Ele pode emitir opiniões sobre a questão política, seja ela municipal, estadual ou até nacional. Isso está, digamos assim, amparado na Constituição e no princípio constitucional da liberdade de expressão e de pensamento. Isso tudo o pré-candidato pode fazer nessa atual etapa do calendário eleitoral. Por fim, ele também já pode agora, antes de 31 de agosto, fazer uma coisa muito importante que vai repercutir também lá na finanças da campanha, que é a arrecadação antecipada de recursos. Essa arrecadação antecipada, que se chama vaquinha virtual, ele já pode fazer e já pode divulgar agora. Como é que ele faz isso? Ele cadastra o seu nome em uma das empresas ou plataformas virtuais autorizadas pelo TSE e a partir disso ele começa a pedir para colaboradores, para simpatizantes dele fazerem essa vaquinha. Vaquinha de 10, de 50, de R$1.000, enfim, de acordo com as possibilidades do eleitor, do simpatizante à sua pré-candidatura. Então ele já pode fazer a chamada arrecadação antecipada de recursos através da vaquinha virtual e, repito, através de empresas autorizadas pelo TSE. E está lá no site do TSE essas empresas. Então a vaquinha virtual é também um ato autorizado nesta fase da pré-campanha eleitoral. Então muita atenção com relação a esse período. Desejamos aí uma boa sorte nessas ações da pré-campanha para os pré-candidatos, apoiadores e lideranças políticas. Que a gente transforme também essa etapa numa etapa preparatória para as outras que virão, como a convenção e o registro de candidatura. E também para o momento mais importante da eleição, que vai acontecer em 15 de novembro, que é a fase da propaganda eleitoral. Então, nesta etapa, você pode fazer isso e não pode fazer o que também nós dialogamos aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.